Você viu na aula passada que muitos erros são cometidos por desconhecimento de regência verbal. Verbos como agradar, perdoar, pagar, implicar e proferir apresentam essas dificuldades. Por exemplo, se você ainda não pagou Cristina e também não pagou o colégio, você tem 4 dívidas. 2, com certeza, são gramaticais. Ligue-se agora com a Thaís. Oi, tudo bem? Hoje nós continuamos estudando os principais casos de regência verbal. E na aula passada você viu comigo que às vezes o verbo possuía várias regências diferentes e vários significados diferentes também que acompanhavam essa alteração de regência. Pois é, mas existem casos em que o verbo muda de regência, mas não muda de significado. É o caso do verbo meditar, por exemplo. Você pode dizer meditar sobre um assunto ou ainda meditar em um assunto. A regência se modificou, mas o significado é exatamente o mesmo. Pode acontecer ainda de nós encontrarmos verbos que possuem a mesma regência, mas significados diferentes. É o caso do verbo carecer, por exemplo. Você pode dizer carecer de dinheiro com 2 significados diferentes. Carecer pode significar precisar, necessitar, mas pode significar apenas não ter. Então, a construção carecer de dinheiro ou de qualquer outra coisa pode ter um duplo sentido e somente o contexto é que vai explicitar o real significado da expressão. O verbo carecer sempre será um transitivo indireto exigindo preposição de. Mas nós vamos começar hoje observando o que acontece com o verbo agradar, também um verbo que possui regências diferentes, mas com significados diferentes. Começando pela acepção em que ele é um transitivo direto. Veja comigo. Temos aqui, gosto de agradar o gato. Então, nós temos aqui a garota usando o verbo na acepção de acariciar. Temos agradar como acariciar, um transitivo direto, e o gato é o objeto direto. Muito simples. Entretanto, no sentido de ser agradável, é um pouquinho diferente, não é mais no sentido de acariciar, mas no sentido de ser agradável a alguém. O verbo agradar é um transitivo indireto e pede preposição a. Vamos olhar? Então, está aqui. Minha piada agradou a plateia. Observando, então, o que acontece, ocorre o fenômeno da crase, exatamente porque o verbo agradar solicitou a preposição a e a palavra plateia, como palavra feminina, aceitou o artigo feminino, a anteposição do artigo feminino a. Nós temos, então, um acraseado. Alguns verbos pedem 2 complementos, pedem um objeto direto e um objeto indireto. Esses verbos são chamados bitransitivos. Em geral, o objeto direto expressa uma coisa, enquanto que o objeto indireto expressa uma pessoa, ou seja, o destinatário da ação. Isso acontece muitas vezes, porém nem sempre. Eu vou mostrar para você um exemplo disso. É o caso do verbo perdoar. Veja comigo. Nós temos aqui um verbo que pede 2 complementos. Deus perdoa, mas perdoa alguma coisa, ou seja, os pecados, e perdoa a alguém, aos arrependidos. E você observa que o objeto indireto é introduzido necessariamente pela preposição a. Então, o destinatário da ação é o objeto indireto que aparece sempre introduzido pela preposição a. E é importante, então, você se lembrar sempre de que o objeto indireto pode ser substituído pelo pronome lhe, ou lhes, se estiver no plural, enquanto que o objeto direto só pode ser substituído por o, a, os e as, ou então por aqueles pronomes me, te, se, nos e vos, conforme eu realcei na aula passada para você. Muito bem, o verbo pagar é um verbo que segue o mesmo comportamento do verbo perdoar. Então, você pode gravar os 2 em conjunto. Perdoar e pagar têm o mesmo comportamento, ou seja, você paga alguma coisa a alguém. Vamos checar olhando uma imagem. Vamos lá. Estou pagando a dívida a você, certo? Então, a dívida é aquilo que se paga, é o que nós chamamos aqui didaticamente de coisa, objeto direto de coisa, só para fazer a oposição ao indireto que é de pessoa.
Observe que este A de a dívida é apenas um artigo, enquanto que o outro A, o A que antecede o pronome de tratamento você, só pode ser uma preposição. Bom, conforme eu já realcei a você, o uso do pronome tem que estar adequado. Se o objeto é indireto, usa o lhe, se é direto, usa o e a, né? Agora, seria incorreto você dizer, como nós ouvimos muito frequentemente, inclusive, paguei o dono da mercearia. Veja, onde é que está o erro? O dono da mercearia é o destinatário da ação de pagar. Então, eu não posso dizer paguei o dono da mercearia, né? Ainda que eu deseje omitir o objeto direto, paguei a dívida, paguei... Tá? Ainda que eu deseje omitir o objeto direto, eu devo introduzir o objeto indireto pela preposição a. Ainda que o destinatário da ação seja uma instituição, deverá ser introduzido pela preposição a. Então, acontece, por exemplo, quando eu digo pagarei as multas ao Detran. Detran, instituição, destinatário da ação, objeto indireto introduzido pelo a. Pagarei o empréstimo ao banco. O banco aí, no caso, é o destinatário da ação. Mesma coisa, tá? Muito bem, o verbo agradecer também segue o mesmo comportamento de pagar e perdoar. Vamos ver? Então, temos aqui, agradeço a você o enorme favor. E você observa comigo que a você é o destinatário da ação, se dirige a esta pessoa. Nós temos aqui a senhora agradecendo a este bom rapaz que a ajudou a atravessar a rua. Então, ela agradece o enorme favor. Para efeitos de análise sintática, o enorme favor é o objeto direto, enquanto que a você, objeto indireto, introduzido pela preposição. Mas nem todos os verbos bitransitivos possuem esse comportamento. Objeto direto para coisa e objeto indireto para pessoa, destinatário da ação. Existem alguns, como o verbo informar, o verbo certificar, avisar, notificar, que são todos mais ou menos sinônimos, não é? Esses verbos aceitam um objeto direto e um indireto sem se preocupar, sem fazer qualquer tipo de exigência quanto ao conteúdo desses objetos. Quer dizer, não interessa se o objeto direto é de coisa e o indireto de pessoa ou vice-versa. Tanto faz para esses verbos então e para os seus sinônimos em geral. Eu posso dizer então, avisei o aluno de que havia prova, mas também posso dizer, avisei ao aluno que havia prova. Então, se você observou direitinho aquilo que eu falei, você percebeu que o aluno tanto pode ser o objeto direto como o objeto indireto. O aluno ao aluno. Agora, você pode optar, desde que você coloque na sua frase um objeto preposicionado e um objeto não preposicionado, tá? Um será indireto e o outro será direto necessariamente. Bem, o verbo preferir também é um bitransitivo, mas ele tem um comportamento um pouco diferente de todos esses que eu falei até agora. Por quê? Porque o verbo preferir, embora peça um objeto direto e um indireto, o indireto dele não é destinatário da ação. O verbo preferir pede como objeto direto necessariamente aquilo de que você mais gosta e como objeto indireto aquilo de que você menos gosta. Existe uma relação entre os dois objetos. Um é o preferido, é aquele de que mais gostamos, o direto. E o outro é o preterido, é aquele que fica em segundo plano, o objeto indireto introduzido pelo a. Vamos ver então? Então, cheque comigo. Nós temos aqui que observar bem este exemplo. Prefiro arroz à macarronada, é o japonesinho falando, né? Então, nós temos aqui que ele gosta mais de arroz. E o segundo objeto que aparece, introduzido pelo a, o objeto indireto, será a macarronada, ou seja, aquilo que ele menos, né, aprecia, é a macarronada. O contrário do outro aqui, do italiano, como você vê, prefiro macarronada a arroz. Agora, eu quero que você observe comigo novamente a primeira frase. Prefiro arroz à macarronada. Você pode estar pensando, mas por que será que não ocorreu crase aí? Não é? Se existe palavra feminina, macarronada e tudo mais. Ora,
Acontece o seguinte, que como nós não empregamos o artigo antes da palavra arroz, não empregaremos também o artigo antes de palavra macarronada. Não emprego antes de arroz, nem antes de macarronada. Neste caso, a preposição a não tinha com quem se contrair. Nós temos apenas a preposição. Se eu optasse pelo emprego do artigo antes da palavra arroz, eu o faria também antes da palavra macarronada. Em outras palavras, poderia dizer, prefiro o arroz à macarronada, agora com crase. Tá? O verbo custar é outro que tem sofrido com as más construções sintáticas. Infelizmente, o verbo custar aparece muitas vezes na linguagem coloquial, empregado de forma incorreta. Por isso, vou mostrar para você duas construções para que você compare. Veja. Temos aqui a forma incorreta, custei para chegar, ao lado da forma correta, custou-me chegar. O que acontece aqui é que no sentido de ser difícil, de ser custoso, o verbo custar comporta-se como unipessoal e o seu sujeito é uma oração. Veja, esta oração infinitiva, chegar. Todavia, é frequente a construção, não é, desse verbo nas várias pessoas do discurso, como aparece aqui do lado. É frequente, porém incorreto. Opte, então, por essa construção que eu mostro para você como correta. Já no sentido de tardar, demorar, o verbo pode ser empregado em todas as outras pessoas do discurso. Por exemplo, eu custei a acreditar em determinada coisa, por exemplo. Custei a acreditar no sentido de demorei a acreditar. Aí está correto, sem problemas. Agora, o verbo custar também possui outra acepção. Veja qual é. Então, temos aqui este vestido custa muito caro. Então, temos aqui que o sujeito sempre inativo, né? O sujeito inativo, vestido, e o complemento expresso por um nome designativo de preço, ou no caso aqui, ele não disse o preço exatamente, mas a ideia é a mesma, significa valer. E vamos finalizar estudando o verbo implicar, que também tem várias regências diferentes. O verbo implicar, enquanto transitivo direto, significa acarretar ou ainda pressupor. Vamos ver. Neste caso, sua atitude implicará sérias consequências, temos implicar no sentido de acarretar, um transitivo direto. Conforme eu disse a você, mesmo esse verbo empregado como pressupor, no sentido de pressupor, ou também aí empregado como acarretar, ele pode vir acompanhado da preposição em. Tá? Não fica errado, embora a melhor construção seja essa. Ele também aceita preposição em. Vou mostrar agora mais uma acepção do verbo implicar. Observe comigo. Temos aqui o verbo como transitivo direto e indireto. Implicou-se em uma tremenda confusão. O se, pronome reflexivo, faz o papel de objeto direto. Eu poderia implicar alguém em alguma coisa. É essa a ideia, que significa envolver, comprometer. E uma última acepção desse verbo é como transitivo indireta, no sentido de demonstrar antipatia ou irritação em relação a alguém, implicar com alguém. Vamos conferir então? Então, nós temos aqui as crianças reclamando que a senhora implica com todo mundo. Ela se irrita, demonstra implicância, demonstra irritação, antipatia, tá bom? E nós paramos por aqui. Até mais.